dia, queridos, graça e paz do Senhor nesse dia de quarta-feira. Vamos começar esse dia na presença do Senhor, com alegria e na paz que o Espírito Santo concede a cada um de nós. Amém? Quero ler um texto da Palavra de Deus hoje, que está no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim para nós: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Eu falei com vocês ontem das duas maneiras que a gente tem de persuadir pessoas. A primeira maneira é mostrando a ira de Deus, a condenação de Deus. A segunda maneira é mostrando o amor de Deus. Cada um desses enfoques produz resultados diferentes. As pessoas podem vir a Deus com medo da condenação, e essa é uma forma de vir. Eu não estou dizendo que ninguém pode vir a Deus com medo da punição futura. As pessoas podem vir a Deus assim. Tem igrejas que usam só esse método para trazer pessoas para Jesus. Tem um mérito nisso. As pessoas apontarem que haverá um dia de ajuste de contas, um dia em que a ira de Deus será manifestada. Isso é bíblico, existe um panorama bíblico a respeito dessa realidade. O meu ponto aqui não é esse. O meu ponto é: qual é o resultado que isso gera na vida prática das pessoas? Porque quando alguém é trazido a Deus por meio do medo da condenação, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas que pertencem a esses grupos radicais que só focalizam a ira de Deus, essas pessoas continuam vivendo as suas vidas espirituais debaixo de um medo de Deus. A vida delas se resume a uma relação com esse Deus de temor, de raiva, de ira, de manifestação de juízo. Elas vêm a Deus com medo e permanecem no medo. Já o enfoque da graça é diferente. As pessoas sabem que vai haver um juízo, mas elas sabem também que elas estão sendo livres desse juízo pela graça de Deus. E portanto, uma vez que elas são livres de todo o juízo de Deus pela fé que há em Cristo Jesus, elas passam a falar como Paulo diz nesse texto de 2 aos Coríntios. Ele diz: o amor de Cristo nos constrange. O que Paulo quer dizer com isso? O que é que significa essa palavra constrange? Significa motiva. O amor de Cristo é o que nos traz motivação para a gente andar com Deus com alegria, com desejo, com vontade e com Pai. É o amor que faz com que a gente tenha motivação para viver para Deus, e não o medo. O medo só produz tormento, é o que o apóstolo João diz na carta dele. O apóstolo João diz assim: no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Ele diz: todo o que teme não é aperfeiçoado no amor. Toda pessoa que vive debaixo do medo, do juízo e da condenação de Deus e do inferno e de diabo e de condenação e de malignidade, essa pessoa não conhece a maior dimensão da graça de Deus, chamado amor. É porque eu não quero criar ninguém debaixo do temor e do medo, que eu quero chamar as pessoas para a verdadeira realidade da essência de Deus, que é o amor. É que eu prego o evangelho da graça de Deus. Porque se alguém vem a Cristo, essa pessoa precisa conhecer o amor. E a partir disso, a vida dela vai ser toda deslanchada em cima dessa motivação gloriosa de que ela é amada incondicionalmente por um Deus absolutamente bom e maravilhoso, que é o nosso Deus. Paulo diz que essa é a maior motivação que pode haver na vida de um ser humano, quando ele conhece que ele é amado incondicionalmente pelo Senhor, quando nós somos objetos de amor e não de ira, quando nós somos abraçados, amados, tratados
aconchegados e trazidos para a intimidade desse Pai santo e maravilhoso que é o nosso Deus. Quando isso acontece na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, Paulo diz, isso nos constrange, isso nos faz querer somente abraçar e obedecer livremente a esse Deus maravilhoso, essa obediência por amor e não por medo, e não por paulada, e não por agonia de alma, por angústia. Milhões de crentes estão vivendo isso nessas igrejas por aí que só fala da ira, arrependam-se, aí vem a ira. As pessoas vêm para Deus com medo disso, do juízo, e continuam a vida inteira debaixo desse escopo de temor, de medo, de lei, de condenação. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é a boa nova do amor de Deus. E eu estou falando isso há 2 dias para que as pessoas compreendam isso. O apóstolo Paulo está dizendo, é o amor de Cristo nos constrange. É o amor que nos impulsiona. É o amor que nos faz querer deixar o pecado. Tem gente que pensa assim, vamos pregar a lei, vamos pregar o juízo, aí o povo vai deixar o pecado. Está todo mundo vivendo no pecado porque não conhece a ira de Deus. Mentira! As pessoas só conseguem deixar o pecado quando elas conhecem o verdadeiro amor. Ninguém deixa de fazer o erro por imposição e por pancada. As pessoas deixam quando conhecem uma dimensão maior que elas não conheciam ainda. Esse amor extravagante de Deus é que faz com que a gente queira ser motivado a deixar todo o embaraço do pecado e da miséria e coisas que prendem a nossa alma, para que a gente possa servir a esse Deus maravilhoso em amor. Quem será que conhece essa grandeza do Evangelho hoje? Quem é que está conhecendo hoje na face da terra essa faceta do Evangelho que nos diz que nós vivemos motivados é pelo amor, é o amor que nos constrange, é o amor que nos empurra, que nos impulsiona, que nos faz querer viver e amar outras pessoas. Amém, queridos? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio que não existe outra maior motivação no universo todo do que o amor. O amor é a maior motivação que pode existir no interior de um ser. Sem amor, meu Deus, nós não podemos te servir. Nós não podemos existir e coexistir e viver para ti, servindo ao Senhor, sempre com aquele temor servil, com aquele medo, com aquela agonia de que o Senhor vai descer a mão em nós, vai colocar, Senhor, a gente na cadeia, na condenação. Isso não gera em nós uma alegria e uma motivação de servir ao Senhor na paz que o Senhor quer que a gente tenha. É o teu amor que quando entra em nós, que quando nos abraça, nos cerca, nos invade, que nos dá glória e nos dá força e capacidade e bênção para que a gente possa andar nessa dimensão poderosa de obediência voluntária na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse amor tão infinito, tão grande do Senhor. Que seja assim na mente de todos os que estão ouvindo hoje. Você pode aceitar Jesus com medo, mas você tem que entender o amor de Deus para que esse medo saia do seu coração e você viva na dimensão total do amor incondicional de Deus por você, porque este é o Evangelho, este é o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Um bom dia para você, querido. Passe esses vídeos adiante, compartilhe com seus companheiros, amigos, familiares. Vamos espalhar a boa nova do amor de Deus, da misericórdia de Deus, porque essa é a boa nova do Evangelho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.